várias vezes, vem fazer comigo habitação. Né? Habitação, Deus querendo habitar dentro de nós. E esse é o ponto de vista divino, porque Ele fazendo a habitação em nós, nós podemos fazer a parte como cidadão do céu e poder pertencer como cidadão do céu, fazer parte lá no céu. Quem habitará no santo templo, no santo tabernáculo, no santo monte, é o Senhor. Senhor, quem habitará? Você vai habitar? Se tem habitação de Cristo em cada um de nós podemos ter esse privilégio também. Agora, se não tiver isso, é impossível. E por que de tudo isso? Ele quer ter comunhão conosco. E o que é comunhão? Comum união. Ou seja, nas nossas palavras mais práticas, vamos dizer, é comum interesse. Comunhão, comum interesse. Você tem interesse com certas pessoas, com outras pessoas seus interesses não batem muito. Agora, eu em relação a Deus em relação comigo, pode dizer que os interesses estão batendo um com o outro? Deus quer fazer a habitação em cada um de nós e fazer com que tenha essa união de interesses. O interesse de Deus é meu interesse. Isso aí, será que eu busco? O que eu busco na minha vida, afinal? Só entrar lá no céu? Ou realmente, o que eu tenho de interesse é o quê? O que Deus espera é o que eu espero. O que Deus quer é o que eu quero. Que possamos ter isso. Em Êxodo, capítulo 19, nós vimos semana passada, em Êxodo 5, que Moisés queria conduzir o povo de Deus para ir para onde? Para onde? Ela está promessa, mas quando foi falar com o faraó não foi isso. Foi falar o quê? No caminho de 3 dias, por favor, me deixa sair, por quê? Vamos celebrar sacrifício ao Senhor. Aí, o faraó falou o quê? Não. Faz sacrifício aqui na nossa terra, lembra? Sempre queria deixar alguma coisa presa ao mundo para não escapar de vez. Sabe que a estratégia que o inimigo usa para nós também assim? Sempre fica com um rabinho preso lá para nós não irmos totalmente para realmente estar seguindo o Senhor. Deixa! Faz aqui por que não oferecer sacrifício aqui no Egito? Moisés falou, não. Precisamos de um caminho de 3 dias. Nós precisamos passar pela cruz. 3 dias. E lembra? Morto, sepultado, de 3 dias e a vida de ressurreição. Só com essa nova vida de ressurreição nós podemos andar em novidade da vida. E com essa nova vida de Cristo Jesus é que nós podemos também celebrar festa ao Senhor Deus. Por isso que precisava sair do Egito para o deserto, caminho de 3 dias. E o que o faraó disse em seguida? Não, vocês podem ir, mas não sai muito longe, mas por que mais perto? Moisés falou, não, preciso ir no caminho de 3 dias. Se nós não passarmos pela cruz, nós não conseguimos ter a nova vida em Cristo Jesus. Não somente isso, depois de muitas pragas, que ele falou, então tá, vocês podem ir, mas seus filhos ficam. Olha só, querendo prender com o quê? Uma isca aqui, ó. Deixa os seus filhos aqui, você pode ir. Uma vida em que sempre quer ficar alguma coisa presa com o mundo. Moisés falou, não. Nós precisamos ir, caminho de 3 dias. Nós precisamos ir com nossos filhos, com as nossas ovelhas, com as nossas vacas e tudo. Nós vamos ir. O faraó endureceu o coração. O que aconteceu depois de novo? Deus enviou praga. E mais uma vez Deus falou. E faraó falou, então tá, você pode ir, mas deixa as ovelhas. Deixa as vacas aqui conosco. Seus negócios, sua profissão, que sempre fica preso ao mundo, não consigo consagrar isso. Consagro tudo. Mas quantas coisas que estão presas ao mundo? Deus fala, não. As ovelhas também tem que ir, as vacas também tem que ir. Tudo tem que ser consagrado para nós podermos celebrar o sacrifício ao Senhor. Para quê?
para que Deus Santo possa fazer a habitação dentro dos nossos corações, não pode ter nenhuma impureza dentro de nós. Nós estamos mistura tão grande com coisas desse mundo, coisas que me agradam, coisas que ficam presas aqui e ali, e que é Deus também. Impossível. Deus falou, tem que ser um caminho de 3 dias, tem que deixar o mundo, tem que deixar o Egito, tem que levar tudo de lá, os filhos, os gados, todos têm que sair. E até que enfim, 10ª praga, o que aconteceu? Deus abriu de uma forma miraculosa e a graça maravilhosa conduziu o povo de Israel para o deserto, para celebrar o sacrifício. Isso está em Êxodo 19, versículo 4. Êxodo 19, 4 fala assim: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Essa parte final. Levei sobre as asas de águias e vos trouxe para mim. O Senhor tirou do Egito para o quê? Trazer a quem? E vos trouxe a mim. O que quer dizer a mim? Deus nos tirou do Egito para trazer para Ele próprio. Não somente a terra da promessa. Ele tirou do Egito e vos trouxe a mim. Ou seja, Deus quer ter comunhão conosco. Mais do que ir na terra da promessa, quem vai habitar no santo tabernáculo? Sim, aqueles que realmente querem ter a habitação de Deus, com certeza vão poder estar lá no céu. Mas o primeiro objetivo é o quê? Ele vos trouxe a mim, está escrito. É para nós sermos o quê? Primeiramente, comunhão com Ele. Não é? E onde que vai poder fazer isso? Eternamente no céu, porque lá no céu está o local onde Ele reina. Mas Ele trouxe para onde? Não foi primeiro para a terra da promessa. Está escrito? Tirou aonde? Do deserto, trazendo para Ele, onde Ele seria suficiente. Suficiente para todas as necessidades. No deserto não tem água, não tem comida, não tem nada, mas Deus queria mostrar: eu sou o suficiente para você. Deus quer nos fazer essas graças seja real nas nossas vidas também. Nós estamos buscando o quê? Eu busco a Deus. Deus é todo o suficiente para mim. Mas muitas vezes o mundo o que quer fazer? Sempre quer deixar uma coisa presa, para sempre voltar atrás. Deus falou: não, tem que sair desse mundo, afastar desse mundo para chegar a Deus. E é chegar para Ele. E qual que é o objetivo? Comunhão com Ele. Comunhão, comum interesse com Ele. É o que nós gostaríamos de ver nesse trecho de hoje de manhã. Comum interesse, comunhão. Primeiramente, é comunhão com quem? João, primeira epístola de João 1, versículo 13. Vamos estar lendo todos juntos. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 13. Acharam? Vamos ler todos juntos? O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Vamos ler todos juntos. Faz tempo, eu estou sozinho quase. Vamos ler todos juntos. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Primeiramente, a nossa comunhão é com quem? Com o Pai e depois com Jesus Cristo. A comunhão que nós queremos ter é comunhão com o Pai, comunhão com Jesus Cristo. Mas também no versículo 7, nós podemos ver a terceira comunhão que nós gostaríamos de ver também. Primeira, comunhão com o Pai. Segunda, comunhão com o Filho. E terceira,
Comunhão é versículo 7. Vamos ter tudo junto também. Mas, se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, é comunhão com quem? Comunhão com? Primeira comunhão com o Pai, segunda é comunhão com o Filho, terceira é comunhão uns com os outros, que fala aqui. Né? A comunhão só pode ser comunhão quando tem essa intersecção, onde tem um ponto denominador comum. Né? E nós podemos ver, a primeira comunhão é com o Pai. Nós fomos chamados do Egito e foi revelada essa palavra de Deus para nós, para que nós tenhamos a comunhão com o Pai. E como que eu sei que eu tenho comunhão com o Pai? Pai, você fala assim, é distante, parece que ele está muito longe. Comunhão com Deus, Pai. Como que eu sei? A prova disso, nós podemos ver no versículo 5 e 6. Diz assim no 5: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele, Deus, e andarmos em trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Ou seja, como que eu sei que eu tenho comunhão com Deus? Se o nosso objetivo é ter comunhão com Deus, e como que eu sei que eu tenho comunhão com Deus? Eu acho que eu tenho, mas como que eu sei? A prova disso é que Deus é luz e nós precisamos andar na luz. Se eu ando na luz, significa que eu estou tendo comunhão com Deus. Se eu não ando na luz, eu não estou tendo comunhão com Deus. É o que diz a palavra. O que nós temos ouvido, o que nós temos visto, o que temos testificado, isso é que nós anunciamos. Isso é através da palavra da Bíblia, que fala no versículo 1. A palavra de Deus nos alcançou e através da revelação da sua palavra, nós podemos ver que Deus é luz e não há trevas nele. E nós podemos ver que quem anda na luz significa que tem comunhão com Deus. Nós conhecemos na sociedade, nossa, muita corrupção. O que é corrupção? O que é corrupção? Victor? Difícil. Quem entende o que é? O que é corrupção? A gente vê vários cartazes, corrupção fora, né? Por quê? O que significa corrupção? Parece que começou a puxar o novelo e começou a sair um monte de coisa atrás disso. Mas estava tudo o quê? Coberto. Parece que estava tudo camuflado, parece que ia tudo bem. E quando começou a descobrir, saiu um monte de sujeira, um monte de coisa que não está correto. E o que a gente vê? Corrupção não está na verdade. Quando teve a denúncia de um político, por exemplo, começou a ter muitas outras pessoas envolvidas. Por quê? Não enxergava nada. De repente, vem a luz e vem o quê? Clarear e ver onde estão os erros. A nossa vida, quando nós estamos na luz, não tememos. Agora, quando não está, não tem como viver. O andar em comunhão com o Pai é andar na luz. E a luz é muito importante para nós vivermos. Primeiro, onde não há luz, não tem vida. No fundo da caverna tem vida? Na escuridão da caverna tem vida? No fundo do oceano tem vida? Pouco, não é quase nada. Né? Mas por quê? Onde não tem luz, não pode ter vida. Onde não há luz, significa que há trevas. O reino deste mundo é o reino das trevas. Onde não alcança a luz. Por quê? Está impedindo que a luz de Deus alcance. Barreira de separação que tem pecado.
Mas graças a Deus, pela luz da palavra de Deus que é revelada, o que temos ouvido, temos visto, isso temos testificado, temos anunciado. O quê? Que a luz é Jesus. E Jesus vem falar, alumiar o coração de cada pessoa que vem ao mundo. Em 2 Coríntios 6, de 14 a 16, fala assim, que sociedade tem a justiça com a injustiça? Tem alguma coisa a ver? Justiça com injustiça. Não. Que comunhão tem a luz com trevas? Tem alguma comunhão? Não. Que concórdia tem entre Cristo e Belial? Cristo com Satanás. Dá para juntar? Não dá. Que parte tem fiel com infiel? Também não. Não tem como termos um jugo com desigual. Por isso que fala em 2 Coríntios. Jugo desigual. Luz com trevas não se combinam. Deus com Satanás não tem como ficar juntos. Quando Deus é luz e andamos na luz, temos comunhão, por quê? Fazemos coisa correta e podemos estar andando nessa luz. Agora, quando anda no meio da corrupção, nas trevas, camuflado, não tem como ter ordem, não tem como prosseguir, progresso. Por quê? Tem coisas erradas. A nossa vida também, quando nós temos as coisas erradas e estamos fazendo coisas erradas, concordando com coisas erradas, pecado dominando em cada um de nós, não tem como andar na luz, não tem como estar bem com Deus. O interesse de Deus e meu interesse são contrários. Não tem comunhão. Agora, quando Deus é luz e eu estou do lado da luz, todos os meus pecados são perdoados, aí a gente pode ver que pode estar andando junto com Deus. Como você sabe quando uma pessoa está mentindo ou não? Toda mãe sabe, não é? Dona Tulipa, quando os seus filhos eram pequenos, eles tentavam mentir? Você que fez? Eu não. A senhora percebia que eles faziam? Como que a senhora percebia? Jeitinho deles. Jeitinho deles? Como era esse jeitinho deles? Queria enganar, não conseguia olhar o olho da mãe, não é? Eu não é? Mas o quê? Sempre falando desculpas, quando não consegue olhar olho no olho, não é? Quando a gente está fazendo coisa errada, o que acontece? Nós não conseguimos estar olhando para a pessoa, tem vergonha, não consegue. Não é? Ou evitamos essa pessoa, vê que está fazendo coisa errada, o pai tinha falado para não fazer, e eu fiz, o que eu faço? Eu fico com uma dor de barriga naquela noite antes de o papai chegar, estou na cama dormindo. É assim que acontece, não é? Por quê? Não consegue enfrentar, porque não está na luz. Como que eu sei que estou em comunhão com Deus o Pai? Quando eu ando na luz. Onde tem luz, tem a vida. Onde tem luz, consigo andar. Onde está em trevas, nem andar que é bom não consigo, porque está tudo escuro. Onde não tem luz, você não consegue trabalhar. Não? Quem consegue trabalhar no escuro? Só se for rato, só se for barado por lá, né? Que são o quê? Animais perniciosos para nós também. Mas quem anda na luz não dá para trabalhar na luz. Fora da luz. Precisa ter luz para poder trabalhar. Imagine só a nossa vida sem a luz. Luz artificial que seja, essa luz, ou luz artificial para fazer funcionar isso, é tão importante. Nós não vivemos mais sem luz, energia elétrica, por exemplo. Por quê? Se falhar de cortar energia, por exemplo, na igreja, agora, o que vai acontecer? Ficamos no escuro, o portão não abre porque é portão eletrônico, tá? Tem que fazer no manual, ou ainda, geladeira não funciona, ou ainda, micro-ondas não funciona, máquina de lavar louça, lavar roupa, nada funciona. Máquina de costura da Dona Laura também não vai funcionar mais, não é? Antigamente não era assim? Hoje o que é? Energia elétrica. Se ficar sem luz, se tiver blackout na nossa vida moderna, o que vai acontecer?
Quem mora no 26º andar, coitadinho. Não é assim? Por quê? Não consegue. Vai no posto, você já foi num posto quando caiu a energia, caiu o sistema e ficou lá parado? Nem abastecer não consegue mais. Vai no supermercado, o que acontece? Pim, pim, pim. Antigamente, sabe o que era? Registrava tudo. Hoje não. Tem código de barra? É pim, 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 pim. Às vezes falha, né? Mas fica lá. Se cair energia, o que acontece? Você fica lá parado, na fila, esperando a voltar. Daqui a pouco desiste, deixa a bomba e vai embora. Ou começa a ficar bravo, começa a saquear, fica bagunça. Mas o que? Sem energia, mesmo que artificial. O que acontece? Imagine só, sem a luz de Deus no mundo espiritual, nada funciona. Nada funciona. E como que eu sei que eu tenho comunhão com Deus o Pai? Quando estou na luz de Deus. Quando dependo da luz de Deus. Quando Ele está comigo. Quando eu consigo enxergar e por isso mesmo Ele me direciona. Sem luz, nem direção não tem. Não sabe onde é norte, sul, leste, oeste. Nem isso não dá para saber. Deus é Deus. E precisamos ter comunhão com Ele. E assim, quando nós temos luz, nós podemos estar em comunhão com Ele também. Essa semana eu vi o arco-íris, mas ficou muito lindo. Né? O arco-íris estava completo, assim, meia lua, né? Metade certinho. Quando que tem arco-íris? Em pleno dia de sol tem? Ou dia de chuva completa também tem? Precisa ter o quê? Sol e chuva ao mesmo tempo. E aí fica aquele arco-íris, cores lindas. Né? Isso é símbolo de quê? Da misericórdia de Deus, falando para Noé, nunca mais me destruir. E a gente vê essa graça de Deus que vem a história toda demonstrando a sua graça, a sua misericórdia com os homens. E nós podemos dizer, o arco-íris foi embora, vai embora rapidinho, 5 minutinhos, apaga. Mas você pode ver que a graça de Deus alcança a cada um de nós, hoje, amanhã, depois. Graças a Deus por essa misericórdia do nosso Deus. É a luz de Deus. É a luz que vem raiar, onde pode realmente fazer com que tenha cores na vida. Não é tudo escuro. Quem anda na luz, enxerga a cor. Quem não anda na luz, só enxerga preto. Ou seja, não enxerga nada. A nossa vida, a importância de termos a luz, a comunhão com Deus. Será que nós estamos com um blackout espiritual? E como que eu sei? A palavra de Deus. Está escrito no versículo 1. A revelação é pela palavra, tocada pela palavra da vida. A palavra que foi revelada a cada um de nós, fazendo com que nós possamos realmente enxergar a luz da vida. Comunhão com o Pai. Deus nos chama para quê? Está escrito? Para quê? Para que também tenhais comunhão. Ele nos chamou para termos o quê? A comunhão com Ele. E o que eu busco no meu dia a dia? Eu busco ter comunhão com Deus. Às vezes nem no domingo, muito menos no dia da semana. Mas o que eu busco? O que buscais? Deus pergunta. É a comunhão com Ele. E eu busco de você a comunhão. E eu quero estar com você. E eu quero fazer a habitação dentro do coração. Eu quero estar próximo de você. Que nós possamos realmente ter comum interesse com o de Deus. Deus quer comunhão comigo? Eu quero comunhão com Deus? Que realmente seja isso a nossa resposta. Senhor, eu quero ter comunhão. O Senhor chamou para isso e eu quero. Eu quero andar na tua luz para que possa ter a verdadeira comunhão com Deus. Deus é luz e a palavra foi revelada por nós. E o que nós vimos, testificamos, anunciamos. O que? A palavra. A palavra de Deus que nos ilumina. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Graças a Deus por isso. E por isso nós podemos andar na verdade, na luz do Senhor. Segunda coisa, não é somente a comunhão com o Pai, mas é a comunhão com quem? Com o Filho. A comunhão com o Filho. Versículo 13. Vamos ler todos juntos novamente. O que vimos, ouvimos, isso vos anunciamos,
para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A nossa comunhão é com quem? Com o seu Filho? Jesus Cristo. A comunhão junto com Jesus Cristo. Jesus, ele falou assim: Pai e eu somos um. Lembra? Onde está escrito isso? Tinha interesse comum, ó. Totalmente em união. Comum, união, comunhão. João, vamos abrir em João 10, 30. Yohanene, Jushono Sanjuses. João 10, 30. Yohanene, Jushono Sanjuses. Eu e o Pai. O que está escrito? Somos um. De novo. Eu e o Pai somos um. A comunhão com o Filho, com Deus e o Pai, poderia falar que são um. Por quê? Entre comunhão, Deus o Pai e Deus o Filho. Deus o Pai e Deus o Filho. Jesus e o Pai falam, somos um. Isso a gente pode até ver, né? Por que pode dizer que era um? No versículo 37, 10:37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Eu em mim e eu nele. Através das obras, a gente pode ver que é um. Somos um. O que Deus o Pai manda fazer, Deus o Filho está fazendo. Por isso que tem essa unidade, comum interesse. Ou ainda, no capítulo 17, João 17, versículos 21 a 23. João 17, de 21 a 23. É a oração de Jesus pelos seus discípulos. É a oração conhecida como oração da alta câmara. Nós gostaríamos de ler do versículo 21 a 23, todos juntos. Comunhão com o Filho. Né? Deus o Pai e Deus o Filho. João 17, 21 a 23. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Deus o Pai e Deus o Filho é um. Para aí? Não. Eu quero que vocês sejam um comigo. Deus nos chamou para que nós tenhamos comunhão com quem? Com Deus o Pai, com Deus o Filho, assim como os dois são um, em comum interesse, para que todos sejam um. E esse é o que Deus deseja de cada um de nós. Assim como Deus o Pai e Deus o Filho é um, que nós sejamos um. Não é isso? Como somos um. Comunhão com o Deus o Filho. Não é? É poder falar. Por que Deus o Pai e Deus o Filho podiam falar desse jeito? Porque Jesus, como filho, falava: o que meu Pai manda, eu faço. O que meu Pai não manda, eu não faço. O que meu Pai fala, manda falar, eu falo. O que meu Pai não fala, eu não falo também. É isso que ele podia falar na sua vida. Para que nós possamos ser um com Deus o Pai e Deus o Filho, o que nós precisamos fazer? Seguir as pisadas de Jesus. Não é? O
O que Deus o Pai manda falar, Jesus falava. Para eu poder ter a unidade, a comunhão com Deus o Pai e Deus o Filho, o que tem que fazer? Fazer o mesmo que Jesus. Jesus falou assim: eu dei exemplo para que vocês façam o que eu falo. Façam como eu faço. Você busca essa comunhão com Jesus Cristo? Ou não? Esse é meu desejo mesmo? Eu falei, eu quero essa comunhão, que minha união perfeita com Deus o Pai. Eu tenho comum interesse nas coisas que eu faço no meu dia a dia. Eu posso falar, olha, o que Deus Pai manda, eu estou fazendo, ó, estou aqui, ó. Ou o que Deus, eu sei que meu Pai quer que eu faça assim, mas eu não faço isso. Ou estamos bastante distantes do que Deus quer. O meu interesse de buscar, que buscar? Eu busco a comunhão com Deus o Pai, eu busco a comunhão com Deus o Filho. Meu relacionamento vertical, é isso que eu quero na minha vida. Eu sou cristão, Deus me chamou, me salvou para poder ter essa comunhão e eu quero isso. Sabe que não são muitos cristãos que querem isso. Mas nós queremos ter isso. Porque se Deus nos chamou com esse propósito, o que nós precisamos? O coração do Pai quer o quê? É isso de cada um de nós. Não é fazer tanto. Ele quer ter comunhão conosco. Lógico, com a comunhão, isso vai surgir o serviço. Mas antes de tudo é o quê? É comunhão. Não vai fazer tantas grandes obras por aí. Ele quer o quê? A comunhão. O que eu falo, o que eu faço. É só o que meu Pai manda. Jesus podia falar isso. Não é? E Jesus é o quê? É o mediador entre Deus e nós. Deus é santo. Nós somos cheios de pecado. Nem um pouco de santidade. E Jesus entrou nesse meio. Ele é a provisão. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que faz mais alto que a neve. Se confessarmos, se nós a ti confessarmos, não é isso? Ele vai fazer com que tenhamos o perdão dos pecados. Não é isso? Precisamos ter isso nas nossas vidas. Ele quer nos purificar. Ele deu esse caminho, abriu esse caminho para que nós que estamos do lado totalmente oposto das trevas, do egoísmo, possamos ter o quê? Fazer parte da santidade de Deus. Mas para poder unir isso, precisou a vida de Jesus, a comunhão com Jesus Cristo primeiro, para chegarmos a ter comunhão com o Pai. Porque nós andamos muitas vezes na escuridão, não na tua grande vontade. Mas para poder ter o perdão, para poder estar do lado da luz, precisamos de Jesus. Jesus é a provisão. Ele veio para nos salvar, para nós podermos realmente reatar a comunhão com o Deus o Pai. Deus nos fez para a comunhão. Se nós não tivermos isso, a comunhão com Deus o Pai e nem Deus o Filho, então sua vida é para quê? Você quer ser grande pessoa? Fazer grandes obras? Grande filósofo? Grande professor? Grande qualquer coisa? Não adianta. Precisamos realmente ter Cristo. Ele é o nosso mediador para chegarmos ao Pai e ter comunhão com Deus o Pai, andando na luz, e Deus o Filho, que purifica de todo pecado, para nós podermos ter essa comunhão com Deus o Filho e Deus o Pai. Para isso, Jesus veio nesse mundo. Graças a Deus por isso. Se não fosse isso, jamais poderíamos ter a comunhão com Deus o Pai. Não é? A comunhão com Deus o Pai e Deus o Filho. Não somente isso, mas nós podemos ver aqui a comunhão com quem? Versículo 7 era uns com os outros. Lembra que semana passada nós vimos que Deus falou assim: eu serei por pai e vós sereis como filhos e filhas. Ou seja, tem relacionamento vertical, Deus o pai e nós o filho. Mas está escrito filhos e filhas. Tem que ter esse relacionamento horizontal também. Deus nos fez como animal social. Não criou para ficar no mundo sozinho. Ele fez para que nós pudéssemos ter uns com os outros também a comunhão.
fez para que nós possamos ter uma comunhão com Deus primordial. É a base da cruz. Tem que ter a base vertical, senão a horizontal vai ficar flutuando. Precisa desse relacionamento horizontal para que a vertical, para que a horizontal possa ser colocada. É a cruz. É relacionamento uns com os outros. É comunhão uns com os outros. Tem gente que fala assim, não precisa ir na igreja, eu não fico adorando na minha casa. Não. Por quê? Deus falou, precisa de uns dos outros. Você vive sozinho? Não. Precisa de pai, de mãe, precisa de padeiro, precisa de cobrador, precisa de vendedor, precisa de tudo. Uns com os outros. No relacionamento da família de Deus, nós precisamos uns com os outros. É relacionamento horizontal. Para que eu vim chamar? Deus fala, é primeiro para ter a comunhão com Deus, mas também filhos e filhas poderem ter essa comunhão uns com os outros. Isso é muito bom. Como que eu posso ter essa comunhão uns com os outros? Às vezes a gente fica meio emburrado, ou às vezes nós ficamos chateados uns com os outros. Pode ser até entre irmãos. Irmãos de carne e sangue, ou ainda irmãos na família de Deus. Já ficou assim? Chateado por alguma coisa? Já, não é? Eu acho que já. Como que eu consigo manter comunhão com essa pessoa que eu estou meio chateada? Exatamente. Comunhão uns com os outros é como se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quando há o perdão de Deus, a gente não é melhor do que ninguém. E Jesus falou assim, se você quer ser perdoado por Deus, você tem que perdoar outros também. Não é isso? Para eu poder restabelecer a comunhão com alguma pessoa que eu estou chateado, estou ofendido, o que eu tenho que fazer? Perdoar também. Perdão é a chave. Deus nos perdoa em Cristo Jesus, para que nós possamos estar restabelecendo nosso contato com Deus o Pai e também contato uns com os outros. Comunhão uns com os outros é muito importante. Preze essa comunhão uns com os outros. Quem preza relacionamento com Deus vai prezar também comunhão uns com os outros. Quem não preza relacionamento com Deus também vai prezar quem está do lado. Porque egoísta só vai pensar em si. Agora, o caminho para restabelecer essa comunhão uns com os outros é eu tendo perdão dos pecados. Se confessarmos nossos pecados, vamos ler 1 João 1,9? É um versículo que todo mundo conhece até de cor, mas gostaríamos de estar lendo aqui, porque isso é a chave da comunhão uns com os outros, tendo purificação do pecado. Tá? Sem essa purificação, nós vamos sempre estar chateados, não vamos conseguir. Se o irmão vem desse lado, eu saio de tangente e quero atravessar a rua. Se o meu irmão vai naquela festa, eu não vou naquela festa. E sempre vai ficar um distante do outro. Quando que consegue estabelecer a comunhão? Quando nós temos purificação do pecado. Porque tem a provisão em Cristo Jesus. Tendo comunhão com Cristo Jesus, eu sou perdoado por Ele, e assim também consigo perdoar os outros também. Não é? Sim, isso é impossível. Em Cristo nós podemos ser. Com a purificação dos pecados, nós podemos estar restabelecendo a comunhão uns com os outros também. Vamos ler 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Purificação de toda a injustiça. Que bênção é isso? É tão ruim viver com o cara virado para um e para o outro. Aquilo está chegando. Peraí, deixa eu ir para lá. Vivi com esse sentimento horrível. O Lucas está chegando. Peraí. Eu não queria me parar. Se ele está vindo, sai para outra gente. Já pensou que tem que viver desse jeito? Às vezes isso acontece dentro de casa. Briguei com o fulano da minha casa, o que eu faço? Tento evitar. Aquela pessoa está na cozinha? Vou no quarto. Está no quarto? Estou na sala. Sempre brincando de esconde-esconde.
comunhão. Por quê? Sem perdão dos pecados, sem purificação dos nossos pecados, não tem como restabelecer a comunhão uns com os outros. E Deus falou, precisa ter comunhão uns com os outros. Ele nos criou para termos comunhão uns com os outros, mas sem a base vertical, isso é impossível. Deus nos chamou para isso. Será que é isso que nós buscamos no nosso Deus? Só é possível porque Cristo é o mediador. Ele provisiona, Ele morreu na cruz. Por isso que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se Jesus não tivesse derramado seu precioso sangue, não poderíamos tornar mais altos do que a terra. Mas graças a Deus pela provisão que temos em Cristo Jesus, nós podemos ter comunhão com Cristo e comunhão com o Pai. E também, como consequência disso, nós podemos ter comunhão uns com os outros. Que privilégio podemos viver dentro dessa comunhão. Ficar sempre com o cara virado um com o outro. Isso não é vida. Deus quer que nós tenhamos uma vida realmente de comunhão com Deus o Pai, com Deus o Filho e comunhão uns com os outros. Que Deus possa nos ajudar a realmente manter uma vida assim, não é? Por quê? Comunhão uns com os outros. Mas cada cabeça não é uma sentença? Cada um pensa diferente? Como que vai ter um denominador comum nisso? Eu penso desse jeito, o fulano pensa de outro jeito. Ou mesmo dentro de um casal. O marido pensa desse jeito, a mulher pensa desse jeito. Como que vai chegar no denominador comum? Como consegue? Não é querendo fazer passar a sua vontade. Eu conheci um casal que, olha, o marido era capacho da mulher. Por quê? Se não fizesse o gostinho da mulher, ela surtava. Nossa, era um relacionamento que eu ficava meio assim, gente, que horror. E para ela não ficar brava, para não surtar a crise dela, o marido cedia tudo. Só para poder viver em paz. Isso é vida. Mas como que eu vou chegar então num denominador comum? Submisso à vontade do Pai. Isso é o segredo. Não é do jeito que um ou outro quer, mas é o quê? A vontade do Pai. Se não for isso, um vai ser escravo do outro. Só para não ver a mulher brava, o marido certo? Ou só para o marido não ficar bravo, não voar coisa sobre mim e estou procedendo? Isso não é vida, não. A comunhão que Deus fala é o quê? Submissos à vontade do Pai. Porque Jesus falou, eu falo e eu faço o que meu Pai manda. Nosso segredo é esse também. Nós podemos ter comunhão uns com os outros? Todo mundo pensa tão diferente, mas pode ter comunhão? Sim! Quando estamos submissos à vontade de Deus. Gostaríamos de ter essa vida, não é? É a comunhão com o Deus o Pai, comunhão com o Filho, comunhão uns com os outros. Interesse, comum interesse com Deus o Pai, né? Mas dicas práticas, né? Comunhão, comum interesse. Você tem comum interesse com Deus? O que Deus pensa é o que você pensa na sua cabeça? Não? Então está distante da comunhão com Deus? Não, assim, às vezes a gente pensa uma coisa e Deus não quer aquilo para a gente. Então a gente fica lá. É verdade. Pensar na comunhão com Deus. Verdade. E se eu quero a comunhão com Deus, Deus pode mudar. Mas nem sempre a gente quer isso. A gente quer bater pé o quê? Do jeito que eu quero. Não é possível. Deus não quer isso para a gente. Não quer isso para a gente. Eu faço Exatamente, é o que nós queremos fazer. Senhor, nem sempre o interesse do Senhor é o meu interesse. Eu fico batendo perna do jeito que eu quero. Mas do jeito que não pode. Isso é errado. Eu quero ter comum interesse com o Senhor. Do jeito que o Senhor pensa, eu quero fazer. Do jeito que o Senhor faz, eu quero fazer também. Não do jeito que eu penso. A comunhão, comum interesse. Jesus, Deus o Pai e Deus o Filho eram realmente comum interesse. E a gente vê, realmente, podemos espelhar na vida de Jesus.
Deus, o Pai e o Filho são um. E o que ele falou? Segue as minhas pisadas. Eu dei o exemplo que vocês façam o mesmo. Como que é esse exemplo, então? Primeiro, é vida de santidade. Deus, o Pai, é santo. Você tem vida santa? Esse é o meu desejo, ser de santos porque eu sou santo? Esse é o meu desejo? É um ponto denominador comum entre eu e Deus? Precisamos analisar isso. Segundo ponto, na parte prática, não é? Vida de submissão. Deus o Pai e Deus o Filho. Nós podemos ver o Filho totalmente submisso a Deus o Pai. Eu sou totalmente submisso a Deus o Pai, para dizer que eu tenho comunhão com Ele, como interesse, se eu não estou submisso à vontade de Deus o Pai. Vamos pedir, Senhor, eu busco isso, eu quero ter a comunhão com o Senhor, e para isso eu sei que eu tenho que fazer a tua vontade. Eu quero, nem sempre estou fazendo isso. Perdoe-me, eu quero fazer isso. Gostaríamos de ter comunhão com o Pai, comunhão com o Filho. É vida de submissão. Seja feita a tua vontade. É o mínimo que a gente pode fazer. Quando Ele nos resgatou das trevas para a luz. Se Ele nos comprou por um bom preço, quem somos nós para ficar querendo exigir a nossa própria vontade? Vamos ser submissos à vontade de Pai. Nosso Deus. E depois, a vida de serviço. Tudo que eu faço. Jesus falou assim: eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Isso é real na minha vida? Comum interesse. Se Jesus é assim, eu também tenho que ser isso, para ter comunhão. Comunhão. Se eu não tenho isso, eu não sou mudada. Não é verdade? Que raio de cristão que somos nós? Fala que tem comunhão com Deus, somos salvos, somos perdoados, só que uma vida totalmente diferente de interesse de Deus. Vamos ser perdoados, vamos ser purificados, vamos realmente confessar diante de Deus: eu quero que o Senhor seja meu Senhor, meu Salvador, eu quero fazer a tua vontade, eu procuro a comunhão com o Senhor. Que buscais? Eu busco a comunhão com o Senhor. Por quê? Deus mesmo falou que esse é o propósito. E eu vim o quê? Para que tenhamos comunhão com o Pai, com o Filho e uns com os outros. Você deseja isso? Você tem comum interesse com Deus o Pai? Comum interesse com Deus o Filho? Tudo que você pensa é igual ao que Deus pensa? Realmente, possamos ser um. Deus quer isso de cada um de nós. Chamados filhos de Deus. Em comunhão uns com os outros. Talvez estamos muito longe desse patamar. Porém, o Espírito, eu quero, Senhor, para isso que o Senhor tem me chamado. Eu quero fazer a tua vontade, quero estar acompanhando o seu coração, quero satisfazer o teu coração, quero agradar o Senhor, uma vez que o Senhor tem me salvado dos pecados. Eu quero viver para ti. Eu gostaria de realmente consagrar totalmente para o Senhor e viver uma vida em comunhão com o nosso Deus e uns com os outros. Vamos viver agradar o nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos ter um momento de falar e viver. Nem sempre nós podemos dizer que nós temos comunhão perfeita com o Senhor. Nosso interesse às vezes é mais cama do que estar na presença do Senhor. Estar dormindo, amando mais o travesseiro do que o Senhor. Outras vezes é ficar brincando, ficar divertindo, do que estar meditando na tua palavra. Nosso interesse, Senhor, às vezes está mais doado lá no shopping, com as coisas, tablet, Face, um monte de outra coisa. E nós não temos tempo, Senhor. Perdoe, Senhor. Ajude para que realmente as coisas desse mundo, o espírito do mundo, não venha tomar conta de nós. Nós possamos ter sintonia
como o Senhor. Ajude-nos a espelharmos na vida de Jesus. Jesus que teve uma vida santa. Ajude-nos a termos a vida santa. Ajude-nos a termos a vida de submissão completa ao Senhor. O que eu falo, o que eu faço, somente o que o Pai manda. Senhor, ajude-nos. Senhor, dê-nos exemplo que nós possamos seguir as suas pisadas. Ajude-nos, Senhor, a realmente fazer o que é vontade. Queremos buscar o Senhor. Queremos buscar essa comunhão com o Senhor. O Senhor que vem habitar em nossos corações. Quer ter comunhão conosco. E ajude-nos a realmente viver uma vida em comunhão com o Senhor. Ajude-nos a realmente, Senhor, ter o mesmo objetivo como Jesus teve, de servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ajude-nos para que a nossa vida seja para promover a edificação do teu reino. Utilize, Senhor, as nossas vidas, todos que estão congregados aqui. O Senhor tem chamado cada um para a comunhão, Senhor, e queremos buscar isso de todo o coração. Faça a tua obra por nós. Perdoe, Senhor, pelo seu precioso sangue, aquilo que nós realmente temos desagradado a Ti. Temos buscado os nossos próprios interesses, nossa própria profissão, nosso próprio desejo. Senhor, ajude-nos a realmente poder arrepender e fazer somente a Tua vontade. Nós te agradecemos pela Tua palavra revelada a nós nesta manhã. Em nome de Jesus.